para o quarto período, ok? Vamos lá. Os elementos de coesão são aqueles que ligam as frases às palavras dentro de um texto. Podemos dizer que tais elementos são responsáveis pela organização das ideias no plano da linguagem textual. É o uso correto desses conectivos que dará ao texto a consistência necessária para a compreensão, isto é, para que o texto comunique alguma coisa. Dentre esses elementos, se temos os pronomes relativos e as conjunções. Então, a coesão se refere à junção, né? À união dos elementos textuais, tá? E esses elementos que nós veremos hoje são os pronomes relativos, tá? E as conjunções. Os elementos de coesão são aqueles muito bem, são esses que nós já falamos, né? Dentre eles, pronomes relativos e as conjunções. Muito bem, vamos para o próximo slide. Com relação às conjunções, temos as coordenativas, que são as coordenativas de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão e a de explicação, tá? As conjunções coordenativas de adição, e, nem, mas, também. Por exemplo, Júlia come e brinca. Então, esse e aqui da oração, né? Júlia come e brinca. Esse e aqui é um elemento coesivo, ok? Que está ligando essa oração Júlia come, tá? A oração brinca, tá? Porque brinca, quem é que brinca? É a Júlia. Então foi usado esse elemento e, esse elemento de coesão para na oração para fazer essa união. Adversidade. O que é adversidade? É oposição. Então, as conjunções, né, coesivas de oposição são entretanto, mas, porém, contudo, todavia. Vejamos o exemplo. Joana foi à sorveteria, porém não tomou sorvete, né? Então, porém é a conjunção adversativa que indica oposição. Alternância. Ora, ora, ou, seja, quer. Por exemplo, Camila ora estuda, ora brinca. Conclusão. A conclusão são, portanto, pois. A palavra pois, ela pode ser também explicação, ela pode indicar explicação, mas quando ela indica explicação, ela vem antes do verbo. Quando ela vem após o verbo, então ela será uma conjunção conclusiva, ela vem após o verbo, tá, gente? Então só será conclusiva se ela vier após o verbo. Por exemplo, e a conjunção logo também, né? Tal, fulano demorou muito para sair de casa. Logo, chegou atrasado, tá?
Então, esse logo também é uma conjunção conclusiva. Olha o exemplo. Penso, logo existo. Explicação. Porque, que, pois, olha aí o pois, antes do verbo. Conjunção, né? Conclusiva. Então, o pois, quando vem antes do verbo, é o elemento de coesão de explicação, tá, gente? Estudem muito, pois só assim serão aprovados, tá? Estudem muito, pois só assim serão aprovados. Então, o verbo aqui aprovados, a conjunção pois aparece antes do verbo. Então, ela é uma conjunção de explicação, tá? Coordenativa de explicação. Olha lá, quando ela é conclusiva, ela vem após o verbo. Penso, logo... não, aqui não, é do pois, tá? Conclusão. Não, a frase usada foi com a logo. Penso, logo existe. Então, se fosse pois, né, ela viria aqui, depois do verbo, ok? Isso que eu quero falar para vocês. Muito bem. Já as conjunções subordinativas são, elas podem ser de causa, né? Já que, visto que, como e porquê. Porque juntos sem acento. O exemplo. Já que faltou a aula, terá que copiar a matéria de um colega. Né? Já que faltou a aula, terá que copiar a matéria do colega. Então, por que que ele terá que copiar a matéria do colega, né? Qual é a causa, ele terá que copiar a matéria do colega. A causa é porque ele Poxa, pulou. Ah, tá. Voltando aqui, tá? É porque ele faltou a aula, então essa é a causa, tá? Comparação. As conjunções comparativas, né? Então, os elementos coesivos de comparação, de conjunções comparativas são assim como, mais que, menos que, tão, tanto, como. Exemplo. Beatriz é mais esperta do que sua prima, ok? Então, é comparação, sempre uma comparação. Mais alto que, mais magro que, tá? Mais esperto que, mais sábio que, menos, ok? Então, essas palavras aí são conjunções comparativas, né? Usadas como elementos de coesão também. Concessão, tá? Então, tem ainda que, mesmo que, conquanto, embora, tá? Então, olha o exemplo. Mesmo que esteja doente, ainda irei à inauguração do restaurante, ok? Então, a concessão, né? Mesmo que é a concessão, tá? Então, mais embaixo aí tem a condição, né? É uma conjunção de condição, que é também usada como elemento de coesivo, ou seja, elemento de ligação, de união, de elo entre um enunciado e outro, entre uma frase e outra, etc. Caso, desde que, a menos que, se, a ou não, ok? E temos ainda as conjunções de conformidade, como, segundo, conforme. Fizeram tudo conforme o combinado, né? Olha, quando aparece a palavra conforme, fica bem claro, não dá para confundir, né? Para saber que
é uma conjunção de conformidade. Tem que ficar atento quando vier a palavra como ou segundo, tá? Então poderia ser assim: fizeram tudo segundo o combinado, ou fizeram tudo como combinado. Se você puder substituir a palavra como pela palavra conforme, você já sabe que aqui foi usado uma conjunção de conformidade como elemento de coesão. E ainda temos a de consequência, certo? Que pode ser de modo que, tão, tanto que. Vamos ver o exemplo. Comeu tanto que teve distúrbio intestinal, tá? Então, esse que é consequência. Comeu, o distúrbio, teve distúrbio intestinal é o quê? É uma consequência de comeu tanto. Então, esse que é uma conjunção, né, que indica a consequência. Finalidade. A fim de que, para que, tá? Então, esses termos, essas expressões, a fim de que e para que, são expressões, tá? Com valor de conjunção, que são usadas como elementos coesivos também. Vamos ver o exemplo. Trabalhou muito a fim de ser reconhecido. Então, de ser, né, é uma expressão, né, um termo aqui de coesão. Proporcionalidade. A proporção que, à medida que, então, vamos ao exemplo. À medida que crescia, ficava mais bonita, proporcionalmente, né? Quanto mais crescia, mais bonita ficava. Então, é conjunção que indica proporcionalidade. A beleza era proporcional ao crescimento, ok? Tempo. Logo que mal, né? Mal chegou, enquanto, assim que e quando. Exemplo, quando chegou, a reunião já havia começado. Ou então poderia ser, né, mal chegou e a reunião começou. Ok? Vamos lá, próximo. Vamos ficar aqui os pronomes relativos, tá? Por sua vez, os pronomes relativos, são, tá? O que é o mais usado, né? Que é usado em relação a coisas ou pessoas. Este é o livro que você está lendo. Então, o que tanto você usa para pessoas como para coisas. Seres animados, seres inanimados, tudo bem. Quem refere-se apenas a pessoas, tá? Então, diferente aí, né? Já esse elemento coesivo, esse pronome que é um elemento coesivo, né? O quem, ele só pode se referir a pessoas. Esta é a garota a quem ele amava, tá? A quem ele amava. Cujo indica posse dentre dois substantivos e concorda com o mesmo. Então, cujo também é um outro pronome relativo que nós já vimos, né? Em outras aulas, o cujo, como quando nós vimos os pronomes relativos, né? A função dos pronomes relativos que nós já vimos esse ano, tá? Então, cujo também é um pronome que ele é usado frequentemente como elemento coesivo. E por último, aqui desse slide tem